uma prisão domiciliar de caráter humanitário, segundo a colocação do Supremo Tribunal Federal. Sempre houve uma resistência, Caniato, do ministro Alexandre de Moraes em conceder esta prisão, até pelo histórico e aquele momento efetivo de rompimento da tornozeleira eletrônica e do chamamento pelo seu filho, pelas lideranças bolsonaristas, uma vigília próximo à casa onde Bolsonaro estava, quando rompeu a tornozeleira, e um medo de fuga. Pois bem, as pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes trouxeram a ele que, de fato, o quadro do ex-presidente Bolsonaro se agravou. Uma broncopneumonia por aspiração trouxe um agravamento, então este pedido de prisão domiciliar humanitária foi acatado. Você me pergunta aí de maneira apropriada, porque é isso o que todo mundo se pergunta. É uma sinalização do Supremo Tribunal Federal ao mundo político? Deveria ser? Provavelmente não. Se nós tivéssemos a separação entre questões jurídicas e técnicas de uma maneira muito salutar, com uma fronteira muito estabelecida, não deveria. Mas, infelizmente, um ex-presidente preso, e vamos pensar o seguinte, o ex-presidente Bolsonaro está num hospital, já contando, eu até achei que a domiciliar contaria os 90 dias quando ele estivesse em casa. Pelo despacho do ministro, conta a partir de hoje, 90 dias para reavaliar. Você tem o Collor preso, domiciliarmente também. Você teve o Lula, que ficou preso na carceragem da Polícia Federal. Então, na nossa democracia... Paulo Maluf também. Paulo Maluf, mas não foi presidente da República, sim. Mas também está. Estou só aqui tentando, quero pensar com os ex-presidentes. Então, a gente tem algum problema ali, alguma anomalia, né? A gente usa muito na sociologia para discutir disfuncionalidades de um sistema político. Mas a questão é que parece que sim, é uma sinalização do ministro Alexandre de Moraes. Qual pode ser o impacto disso? Alguns. Primeiro, que a gente sabe que houve um contato do senador e também pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Nós sabemos que houve uma reunião do ministro Alexandre de Moraes com a esposa do Bolsonaro, Michele Bolsonaro. E esta prisão domiciliar de 90 dias e que depois terá uma reavaliação, como você bem colocou, ela está recheada de proibições. O uso de celulares dele ou de terceiros, que a casa dele não se torne, por exemplo, um QG avançado da campanha do seu filho. Então, todas essas questões são questões que, embora tenha sido feita uma sinalização, há uma preocupação, né, do ministro Alexandre de Moraes, que se entenda que ele é alguém apenado, que ele está cumprindo uma pena. Agora, o impacto mais imediato pode ser desescalar essa tensão que existe e há muito na sociedade brasileira. E um outro aspecto é que pode tirar da fala, da retórica, da construção, da narrativa do Flávio Bolsonaro a tese compartilhada há muitos anos de que o Supremo Tribunal Federal, no geral, e em específico o Alexandre de Moraes, persegue Bolsonaro. Então, são algumas questões colocadas, eu não vou me estender, por uma questão de elegância, para que os outros colegas possam também se posicionar. Professor Prando, sempre muito elegante aqui, mas eu quero passar para o Wilson Pedroso, chamo de Wilson, porque eu conheço ele já há bastante tempo. O mundo me chama de Wilson. É sempre muito gentil também com a gente. Wilson, queria também a sua reflexão a partir da decisão tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Lógico, alguma coisa mudou, e o que mudou não foi somente a situação de saúde de Jair Bolsonaro, o contexto político talvez tenha oferecido aí alguns eventos que permitiram que o STF tomasse essa decisão. Pois bem, agora, queria, além de ouvir essa sua reflexão, esse ponto trazido pelo professor Prando. O discurso de Flávio Bolsonaro em relação, por exemplo, à Suprema Corte, irá mudar a partir dessa decisão? Flávio Bolsonaro já está com um discurso mais equilibrado, né? Tanto é que há 2 semanas atrás, ele próprio disse que era o Bolsonaro equilibrado. Teve até uma reação de parte da empresa, quer dizer que ele é equilibrado, o pai era desequilibrado. Mas eu quero fazer uma avaliação fria sobre essa situação da domiciliar do Bolsonaro. Pois não. Porque muito se fala em Brasília de uma preocupação que as pessoas não gostam de tratar, que seria se acontecesse algo grave, além
algo grave com o Bolsonaro. Na Papudinha. Por conta de falta de equipamento, por mais que tenha médico, não é um hospital. Qualquer emergência poderia trazer algo pior. E isso voltaria, de alguma forma, como um bumerangue, não só para o Supremo, mas para a campanha do presidente Lula. Porque nesse momento, a gente vê nas pesquisas, o presidente de alguma forma fragilizado e o Flávio Bolsonaro conseguindo de alguma forma trazer os eleitores do pai, do presidente Bolsonaro, aquela extrema-direita, a direita, e parte de um centro, porque desde o início ele tem demonstrado algum tipo de equilíbrio, algo que muitas vezes as pessoas procuram nesse momento porque estão cansadas justamente da polarização, mas não da polarização de votar em um e outro, mas daquela polarização raivosa. E ele entra equilibrado, tanto que tivemos a questão do racismo contra o jogador Vini Júnior, ele se posicionou, e coisa que muitas vezes a extrema-direita não é pauta, né? O racismo acaba não sendo pauta dessa extrema-direita. Mas, volto a dizer, existe uma preocupação no entorno da política, no entorno da esquerda, no entorno do Palácio do Planalto, que algo que acontecesse de forma grave pelo presidente, por falta de atendimento, por não estar num local adequado para se recuperar, para recuperar a saúde, poderia voltar de forma contrária a favor do Flávio Bolsonaro e trazer mais prejuízo para a campanha do presidente Lula. Pois é, o Rodrigo Prando quer fazer um complemento, claro. Em síntese, o que ele está falando é o seguinte: se acontecer uma coisa grave, ele está em casa. Se tivesse na Papudinha, a responsabilidade é do Estado e do ministro Alexandre de Moraes. É isso. Falei mais cedo também com colegas seus do que o Wilson está falando aqui. É bem isso. Quer dizer, o Alexandre de Moraes tirou do colo dele uma encrenca enorme e, de certa maneira, até do governo.